E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida inacreditável. Essa partida é linda, ela é bastante curta, mas é maravilhosa. E é uma partida de um prodígio de 15 anos, que é o Sina Movahead, o jogador que tem o nome perfeito para ser jogador de xadrez, já que o nome dele no inglês significa estou vendo um lance à frente. Claro, os holofotes dos prodígios de xadrez vão todos para Faustino Ouro, Yag-Sker, Dogmus, mas o Sina Movahead jogou essa partida contra o Benjamin Bock no Title Tuesday e chamou muita atenção pela beleza e finesse dos lances que ele encontrou. Então, sem mais delongas, vamos a essa belíssima partida. Temos E4 por parte do Sina e C5 por parte do Bock, a defesa siciliana. Cavalinho F3, D6, peão em D4, a variante aberta da siciliana. Peão toma, cavalinho F6 com o tempo no peão de E, cavalo C3 defende. E a 6 nós temos aqui a Najdorf. E o Sina vai jogar a linha mais agressiva possível, a linha principal, pelo menos a antiga linha principal. Hoje em dia, acredito que Bispo E3 é um pouco mais popular em alto nível, mas Bispo em G5, vamos partir aqui para agressividade. A ideia de Bispo G5, é claro, é tomar o cavalo. Se o jogador de pretas jogar um lance besta aqui, as brancas capturarão o cavalo e as pretas vão ficar sem segurança de roque em qualquer um dos lados. Só para exemplificar, se um H6 for jogado, por exemplo, Bispo toma cavalo e de repente a estrutura tá horrível, o jogador de pretas não consegue nem rocar curto, nem rocar grande. Então os lances principais aqui são os lances que lidam com essa ameaça, cavalo D7 ou peão em E6. Vem cavalo em D7 por parte do Benjamin Bock, agora se Bispo toma, você toma de cavalo. Bispo em C4 aqui por parte do Sina, visando colocar pressão ao longo dessa diagonal, e dama em B6 indo atrás do peão da casa de B2. O bispo volta para B3 para não deixar a dama por B2 ser jogado, e E6 agora sabendo que a ideia das brancas é pressionar essa diagonal, o E6 é jogado, e essa linha é uma linha super mega ultra agressiva, e a ideia das brancas normalmente tem as ideiazinhas assim de sacrifício em E6, tem as ideias de jogar F4, E5 com o tempo no cavalo, então o Sina joga bispo por cavalo, que é um lance teórico aqui. Basicamente, a ideia de você jogar bispo por cavalo é forçar o adversário a tomar aqui de cavalo e liberar a ideia de você jogar o F4 e depois o E5 com tempo no cavalo, né? Então, a ideia é forçar o jogador de pretas de uma maneira ou de outra a acabar perdendo tempo, porque se as pretas vão querer evitar o E5, vão querer, na verdade, que o cavalo esteja na casa de D7. Então, depois de dama em D2, as pretas têm a escolha da perda de tempo, de voltar o cavalo para D7, para evitar o F4 e E5 com o tempo no cavalo. Ou o jogador de pretas vai jogar tipo bispo E7, ele vai fazer o roque curto e vai permitir que as brancas vão para aquela ideia do F4 com o tempo, e o Bock segue a linha principal, cavalo em D7. Assim que a gente sabe que estamos em uma partida de grandes mestres fortíssimos. Os jogadores estão jogando lances de recuo de cavalo e perda de tempo, que são essenciais para sobreviver à posição. Vem o roque longo por parte do Sina, cavalo em C5 aqui agora por parte do Bock, indo atrás aqui do bispo para evitar toda essa ideia de ataque e também defendendo E6. F4 por parte do Sina, ameaçando o F5, a ideia de romper o centro enquanto o rei ainda está no centro, então o Benjamin Bock vai para a ideia de tirar o rei do centro o quanto antes, bispo em D7, e a ideia dessa linha específica da siciliana é roque grande. F5 vem por parte das brancas, pressionando E6 de novo, e de novo, e de novo, e aqui você pode imaginar que é uma boa ideia eu simplesmente avançar para deixar o centro fechado. No entanto, é importante notar que todo lance de peão ele faz mais do que o que ele imediatamente promete fazer. O que eu quero dizer com isso, né? Se você joga o E5, parece que você está apenas chutando o cavalo, mas não, você está inevitavelmente enfraquecendo pra caramba a casa de D5, gerando aqui um problema posicional gigantesco que vai perdurar pelo resto da partida. E o problema não é nem que as brancas vão imediatamente colocar o cavalo em D5, né? É um problema que você não tem como corrigir. Mesmo que as brancas apenas voltem o cavalo para F3, a vantagem esmagadora posicional das brancas de longo prazo, pelo forte cavalo que vai ocupar D5 e pelo fraco peão que fica em D6, é o suficiente para assegurar a vitória para as brancas. Então pretas não tem escolha, tem que deixar o F5 vir e tem que apanhar caladas, e fazem o roque
grande. Beleza, vem torre em F1, já que as brancas querem capturar em E6 e eventualmente, né, infiltrar na 7ª fila. E aqui, um lance aparentemente normal do Bock, que joga bispo E7, super normal, quem não jogaria? Conecta as torres, desenvolve peça e as brancas estão melhores se e somente se encontrarem uma sequência incrível. É uma sequência, assim, fantástica. Então, pause o vídeo e veja se você é capaz de encontrar o lance absolutamente maravilhoso que jogou o Sina Move Ahead, quer dizer, a sequência maravilhosa que jogou ele aqui. Se dê essa oportunidade, porque é uma coisa verdadeiramente linda, galera. Pausou? Eu espero que sim, e eu espero que você tenha sido capaz de encontrar, claro, peão toma como o início da sequência. Esse lance não é difícil, mas é difícil de ver por que é que você está jogando ele agora. Beleza, o adversário troca cavalo por bispo de maneira intermediária para aliviar a pressão aqui, tudo bem. Você toma de volta, obviamente, e vem F por E6. E agora, qual que era o objetivo daquela sequência toda, né? Será que a ideia é jogar torre em F7? Não, na verdade, se você disse isso, o problema é que depois de bispo em F6, sua torre está presa. A posição não é nem tão desesperadora para as brancas quanto possa parecer, mas não era essa a ideia. Aqui só tem um lance vencedor para as brancas. E é um lance absolutamente espetacular. Cavalo F5. Cara, que lance fantástico, né? Que entendimento posicional absurdo que tem esse moleque. 15 anos de idade, tá? Lembra, o que você estava fazendo quando você tinha 15 anos de idade? Porque o Sina Move Ahead tá vencendo aí o segundo melhor jogador da Holanda. Cavalo em F5 é um lance absolutamente fantástico. E a ideia do lance é liberar o acesso para a casa de D5 do cavalo. Se você toma o cavalo, vai vir cavalo em D5. Se você não toma o cavalo, você tem que lidar com o fato de que tem um bispo caindo e D6 está caindo também com um cheque. Não há boa escolha para as pretas aqui. Então as pretas jogam bispo em F6, né? Só para demonstrar se peão tomar cavalo, cavalo em D5 e os seus problemas são os mesmos, né? Você ainda tem um bispo caindo aqui, agora a sua dama também está pressionada. Então dama C5, por exemplo, cavalo toma bispo, vem com cheque depois de rei B8. O peão de D também tá caindo se a gente quiser. O peão de F também tá caindo aqui pro cavalo e ainda mantendo pressão no peão de D. Então, olha que maravilha. Cavalo em F5, o Bock não toma o cavalo. Ele sacrifica o peão da casa de D6 e depois vem rei B8 e parece aqui que as brancas estão simplesmente ganhando porque temos a ideia do cavalo na casa de F7. Mas não é tão simples assim quanto pode parecer. Se você jogar cavalo em F7 direto, que parece um lance totalmente vencedor, e é um lance totalmente vencedor, você não ganha mais material do que você já ganhou. Na verdade, você mantém a sua vantagem, mas vem bispo B5. Um ataque descoberto na dama, a torre está apoiada ali pelo bispo, pela dama, pela outra torre, e depois de cavalo toma torre, vem bispo toma torre, e o material, na verdade, permanece igual. Óbvio, você tem vantagem, você já ganhou material com a tática anterior, ainda tem ideia de você sair com cheque, tomar aqui, mas o Sina, ele vai preparar essa ideia do cavalo F7 sem que o adversário tenha qualquer tipo de contrajogo, né? Sem ideia de bispo B5 com tempo na torre. Quer saber? Se o problema é a torre de F1, torre por bispo. Agora, cara, essa partida é um absoluto espetáculo, né? Então agora, depois de peão toma cavalo F7, não tem ideia de bispo B5. Se você jogar bispo B5, primeiro que não vem com tempo em nada aqui, e segundo que eu tenho 1, 2, 3 ataques e você tem 2 defesas, eu também eliminei o bispo que defendia. Eu posso só tomar a sua torre e você não tem contrajogo nenhum, meu amigo. Sacrifica a qualidade para recuperá-la de maneira imediata, né? Cavalo toma torre, torre toma para segurar o bispo, rei em B1 calmamente, né? Tirando aqui o rei do centro, como se deve fazer quando você joga para fazer rock grande, né? Sem nenhuma sede, sem nenhuma pressa para jogar o jogo. Vem rei C8 por parte do jogador de pretas, porque as pretas, é claro, querem que a torre esteja defendida 2 vezes para poder tirar o bispo daqui. Dama na casa de H6, tocando aqui o peão de H, o peão de F. Vem dama em F2, tocando o peão de G. E
peão em G4, tudo bem, não vou pendurar o peão, é precisão completa. Bispo C6 ofertando aqui a troca das torres, e claro que as brancas querem a troca, e depois de dama em F8, cheque. Dama em F7, cheque. E5 cheque você não pode tomar, porque tá cravado, né? Rei C5 e peão toma F6, a posição das brancas é completamente desesperançosa. Perdão, das pretas, né? Completamente desesperançosa. Pretas tentam esperneio com dama cheque, né? Dama por G4, mas é só tirar a dama da frente, avançar o peão, que o Benjamin Bock abandona essa partida e o Sina Movahed gastou 50 segundos no relógio para imortalizar um dos grandes mestres mais fortes do mundo com uma partida praticamente perfeita, galera. 97% de precisão, tá? Por parte das brancas. Foi praticamente uma partida perfeita. É isso, pessoal. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima. Valeu, falou, até mais.